bem-vindos ao webinar de hoje com o professor João Silveira Lobo. O meu nome é Rita Afonso e faço parte da equipa da formação de executivos da nova SBE. Vou ser a vossa anfitriã esta tarde. Espero que estejam a acompanhar a campanha Roll to Play, que lançámos no início de abril. Temos feito um webinar por dia, sempre às 6 da tarde. Todos os webinars estão disponíveis no nosso site rolltoplay.novasbe.pt. Antes de começarmos, chamo a vossa atenção para duas questões técnicas. No fundo do vosso ecrã podem encontrar duas funcionalidades. Uma funcionalidade de chat que devem usar apenas para reportar questões técnicas durante o webinar e uma funcionalidade de Q&A, essa sim que devem usar para colocar questões ao nosso convidado, às quais responderemos no final da intervenção do professor João Silveira Lobo. João Silveira Lobo é o nosso convidado para o webinar de hoje. É professor na nova SBE há mais de 2 décadas nas áreas de estratégia e planeamento estratégico. Antes disso teve uma carreira executiva como diretor e administrador em empresas dos mais variados setores, desde a banca, telecomunicações, distribuição, turismo, só para mencionar alguns. Hoje o professor João Silveira Lobo vai falar-nos de execução em termos de incerteza, um tema que está certamente nas preocupações da maioria das empresas. Boa tarde, professor João Silveira Lobo. Começo por lhe lançar uma pequena provocação. Em termos de incerteza, é melhor estarmos preparados ou é melhor estarmos certos? Boa tarde, Rita. Muito obrigado pela sua introdução inicial. Antes de responder diretamente à sua pergunta, deixe-me cumprimentar todos os participantes que estão no ciberespaço a ver este webinar. Espero que tenham um tempo proveitoso durante esta mais ou menos meia hora em que vamos estar aqui e que no final possa pelo menos comentar ou responder a algumas das questões que eventualmente queiram colocar. Rita, quer dizer, em circunstâncias de incerteza, estar certo é uma impossibilidade. Mas, na realidade, ela é quase uma impossibilidade sempre, porque falar sobre o futuro não há dados nem há factos. E toda a nossa experiência é do passado. E, portanto, se há coisa que não nos é possível, é estar certos, apenas por sorte, não é? E por sorte, não me parece que seja a melhor forma para gerir qualquer que seja a organização que estejamos a gerir. E, portanto, aquilo que me parece que é o mais relevante é, efetivamente, prepararmos nos tempos que vamos vivendo, que são tempos de verdadeira incerteza. Preparar é o único caminho que nos vai permitir passar sobre esta situação que nós todos vamos vivendo. E como é uma situação particularmente desafiadora do ponto de vista da incerteza, eu gostava de começar, digamos, esta minha primeira apresentação, esta minha pequena apresentação, por criar um ambiente daquilo que é o ambiente de incerteza. Que é naquilo que também muitas vezes se chama um ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vamos ver, portanto, o vídeo, que é um vídeo curto, e depois iniciaremos a sessão.
Ora bem, que incertezas é que há? A Polo, 64% o comportamento futuro dos clientes. Não me surpreende, embora haja também bastantes votos nas outras incertezas. Não me surpreende porque aquilo que estamos a viver, pelo facto de estarmos em confinamento ou em distância social, é, na realidade, uma das preocupações fundamentais de quem tem que gerir um negócio. É como é que os clientes se irão comportar no futuro próximo. Eu, por acaso, olhando para este tema das incertezas, deixe-me só fechar os resultados. Olhando para este tema das incertezas, partilho pelo menos com todos os participantes a forma como organizei as incertezas críticas que nós hoje enfrentamos. A primeira incerteza crítica, do meu ponto de vista, tem a ver com tem a ver com a pandemia. Na realidade, a pandemia é uma incerteza crítica neste momento. Sempre que ouvimos falar, não temos ainda hoje a certeza se o mundo vai cair mais para o lado da letalidade leve, com uma duração curta, aparece apenas uma vez e a vacina aparece rapidamente e é eficaz. Ou se, pelo contrário, ela vai passar para o outro lado e será de letalidade elevada, duração longa, recorrente, com várias vagas, se a vacina aparece tarde e não é eficaz. A outra incerteza crítica que também enfrentamos tem a ver com o impacto relativamente àquilo que vamos sofrer na pele. Esse impacto pode ser menor se os governos responderem proativamente, se a economia global reagir também proativamente e se os impactos políticos e sociais forem ligeiros. Por outro lado, os governos podem responder tardiamente, a economia global pode inclusivamente colapsar e o impacto político e social ser bastante profundo. Na realidade, o que temos aqui são duas incertezas críticas que funcionam como um contínuo e que têm dois extremos. Provavelmente não é nenhum dos extremos que se vai verificar. Mas elas são críticas e são incertas porque, precisamente, nós não temos a certeza se o mundo cairá mais para um lado ou se o mundo cairá mais para o outro e a que velocidade é que elas se desenvolvem em cada um destes contínuos. Ora bem, pensando nestas duas incertezas críticas, se nós as cruzarmos, na realidade, o que é que encontramos? Encontramos 4 cenários. É aquilo a que eu chamo os cenários que são plausíveis de virem a ocorrer. E aqui utilizei a metáfora do hipismo para, enfim, criar alguma recordatória acerca de cada um dos cenários. Deixem-me dizer-vos que o primeiro, pois, será um cenário a galope, não é? Em que o Covid-19 é contido rapidamente, a recuperação é rápida e forte. O cenário diferente será um cenário a trote. A trote porquê? Porque o Covid tem várias vagas e a recuperação é lenta, mas quando ela ocorre, é forte. Bom, a verdade é que podemos ter que ir a passo. E ir a passo significa que o Covid, embora contido rapidamente, a recuperação, ainda que rápida, é bastante frágil. Ou, infelizmente, podemos mesmo cair do cavalo. É o cenário a queda, em que o Covid-19 tem várias vagas e a recuperação é lenta e é muito frágil. Enfim, olhando para estes 4 cenários e para a necessidade que nós temos de nos preparar para eles, é um facto que aquilo que nós gostaríamos era que fosse o cenário a galope aquele que se verificasse. Mas, na realidade, quando pensamos sobre o futuro e sobre os cenários que têm plausibilidade de ocorrência, não há cenários bons nem há cenários maus. O que é bom ou mau é a forma como cada um de nós reage perante as circunstâncias que tem pela frente. E a verdade é que hoje, quando ouvimos os cientistas, sejam da área da saúde, sejam da área da economia, e até mesmo quando ouvimos os políticos, enfim, não todos, mas quando ouvimos os políticos, o grau de incerteza é enorme.
é enorme. Reparem, quando foi enviado o último documento do governo português para a Comunidade Europeia, não foi inserido o cenário macroeconómico. E não foi inserido o cenário macroeconómico porque o grau de incerteza é enorme. Mas há uma coisa que nós não podemos ter dúvidas. Enquanto gestores, nós vamos ter que ser capazes de gerir as nossas organizações, qualquer que seja o cenário que tenhamos pela frente. E nessas circunstâncias, eu gostava de perguntar-vos, utilizem a funcionalidade, gostava de perguntar a todos os participantes, claro, utilizem a funcionalidade que o Zoom tem de Raise Your Hand. Quantos de vocês é que já estabeleceram um plano detalhado, robusto, para a saída da crise? Vou fazer aqui um pequenino compasso de espera para eu ver as mãos a levantarem-se. Enfim, já alguns fizeram esse plano detalhado para sair da crise. E eu acho que fazem muito bem. Embora eu vá partilhar convosco, de alguma forma, um plano também, ou pelo menos as partes e as componentes principais de um plano para a saída da crise, não posso deixar de vos dizer e recordar uma frase que foi dita há cerca de 2000 anos por um senhor chamado Demétrio, o Cínico, que dizia: sorte é mesmo quando a preparação se encontra com a oportunidade. E, portanto, se não nos prepararmos, vai ser bastante mais difícil que tenhamos a possibilidade de tirar partido das oportunidades que, mesmo em situação de crise e que, mesmo em situação de incerteza, não há quaisquer dúvidas que vão ocorrer. E, portanto, vamos ver de que forma é que podemos olhar para um plano robusto. Espero que, mesmo para aqueles que já o fizeram, possa ajudar, de alguma forma, ainda a robustecer mais o próprio plano que já fizeram, e para aqueles que não fizeram, enfim, que os possa ajudar a construir um plano. Vamos lá ver. Quando temos que pensar sobre execução, devemos sempre pensar a execução estratégica dentro de uma organização em 3 horizontes. O horizonte em que estamos, e que, do meu ponto de vista, é um horizonte que terá provavelmente uma temporalidade de 6 meses a 1 ano, é o horizonte atual, que é um horizonte de ação. Neste horizonte nós temos que agir. Mas o desafio que qualquer gestor tem pela frente não é apenas de agir sobre o horizonte 1, é também de preparar a organização para ela ser capaz de conviver e não apenas sobreviver, mas conviver de forma robusta no horizonte 2 e no horizonte 3. O horizonte emergente, que é o horizonte 2, e que eu admito que esteja num horizonte de 1 a 2 anos, e o horizonte plausível, que é o horizonte que deve estar de 2 anos para a frente, ou de 3 anos para a frente. E é nestes horizontes de execução que nós temos que ser capazes de construir o nosso plano de desenvolvimento da organização e de saída da crise. Bom, qual é que é o principal problema que nós temos aqui perante? O principal problema que nós temos aqui perante é que decidir em contexto VUCA ou em contexto de incerteza é sempre decisão com informação incompleta e com informação assimétrica. Nem nunca temos a informação toda e, na maior parte das vezes, uns têm mais do que outros, ou uns têm a percepção de que têm mais do que outros. Mas se fosse apenas decidir, isto se calhar era simples. O problema é que, para além de decidir, nós temos que executar. E executar em contexto de incerteza exige-nos velocidade e disciplina. E executar com velocidade e disciplina
em ambiente de informação incompleta ou muito incompleta e informação assimétrica, do meu ponto de vista, exige sempre que se construa um gabinete de crise e se crie um mapa detalhado para chegarmos ao nosso destino. Vamos ver agora um pouco o que é isto, então, de executar em contexto de incerteza. Executar em contexto de incerteza odeia a complexidade. Se não formos capazes de construir um plano simples, vamos ter grande dificuldade de o executar. Quando digo simples, não quero dizer simplista. O que eu quero dizer é que páginas e páginas, como às vezes os planos têm, não é aquilo que nos garante que vamos ser capazes de executar com rapidez, ou com velocidade e com disciplina aquilo que temos pela frente. Ora bem, para que isto aconteça, nós temos que criar o contexto organizacional para que esta execução tenha o maior sucesso possível. E, para isso, partilho convosco aquilo que considero ser, e que ao longo da minha vida de executivo me ajudou, a partir do momento em que foi claro e que fui capaz de os tornar claros, os 4 pilares para uma execução de sucesso. Por um lado, foco. Fazer apenas aquilo que é relevante. Por outro, integração. Pôr a organização a falar a mesma linguagem. É suficiente? Não. Temos que ser capazes de nos sentirmos que estamos todos a puxar para o mesmo lado e, portanto, garantir alinhamento no processo de execução. E, por fim, o nosso comportamento tem de ser todos no mesmo barco. Se assim for, então nós temos um primeiro componente significativo para podermos executar com sucesso. O tema é que esta execução também tem que ser uma execução de sucesso dentro dos 3 horizontes. E para isso nós temos que ser capazes de equacionar esta execução nas suas diferentes fases. Primeira fase, proteger. Alguns de vocês penso que já passaram por ela. Não sei se na totalidade, já veremos à frente. A segunda é construir a resiliência da organização. A terceira fase é restabelecer a capacidade de seguir em frente. E, por fim, back to the future. Porquê? Porque o futuro vai ser o relevante para passar do horizonte 1 para o horizonte 2 e para o horizonte 3. Vamos ver agora, enfim, não de uma forma totalmente exaustiva, mas de uma forma relativamente compactada, cada uma destas fases. Proteger. Proteger deve ser no imediato. Imediatamente devemos ser capazes, e penso que alguns de vocês já o fizeram, proteger a saúde física e mental de nós próprios e de todos os que nos são próximos. Família e colaboradores. Temos andado nisto nos últimos 2 meses e meio. Proteger também a liquidez da organização. E há várias formas de a proteger, algumas delas exteriores à própria organização, pela forma como o Governo Nacional, mas também a Comunidade Europeia nos aporta, embora estejamos aqui com algumas dificuldades. E este tema da liquidez é um tema muito complexo que deve ser logo desde o início posto em cima da mesa. Porquê? Porque problemas de liquidez e tesouraria podem acabar por ser problemas de solvabilidade. Algo que também me parece bastante relevante no imediato é proteger a reputação de consciência social e de valor partilhado da marca da vossa organização. Porquê? Porque estes são os momentos em que cooperação é mais relevante do que nunca. Se fizermos isto no imediato, logo a seguir devemos estabelecer o tal gabinete de crise. Estabelecer o gabinete de crise para quê? Para avaliar os riscos do negócio. Criar os cenários específicos para a empresa. Os cenários que vos apresentei foram cenários genéricos. Provavelmente eles são um bom chapéu de chuva para um conjunto de organizações. Mas cada organização deve ser capaz de identificar com clareza aquilo que são as suas incertezas críticas
e, desta forma, construir os cenários específicos para cada uma delas. Estabelecendo imediatamente um roadmap de atividades críticas para cada um dos cenários. Porque como vocês não têm a certeza de qual é que é o cenário que se vai produzir ou que vai prevalecer, é estabelecendo um roadmap de atividades críticas para cada um dos cenários que será possível terem um mapa, não digo do tesouro, mas um mapa para seguirem em frente. Não se esqueçam que esse mapa tem que ter um scorecard, um conjunto de indicadores de alerta. Esses indicadores de alerta é aquilo que vos vai permitir implementar as atividades críticas no momento certo, no momento em que elas são necessárias. Tão depressa quanto possível, restabelecer a proximidade com os clientes. Eu sei que o comportamento futuro dos clientes foi aquilo que apareceu na poll como sendo a incerteza maior. A forma de reduzir essa incerteza é precisamente restabelecer tão depressa quanto possível a proximidade com os clientes. Mas, claro, porque vocês têm por detrás de vocês uma cadeia de abastecimento, devem restabelecer também tão depressa quanto possível a proximidade com os fornecedores e, bem assim, a garantia de segurança para o regresso dos colaboradores às atividades, sempre que não seja possível essa garantia de segurança ser feita em teletrabalho. Por fim, Back to the Future. Porquê Back to the Future? Ops. Peço desculpa que isto passou depressa demais. Preparem-se com tempo. Preparem-se com tempo para quê? Para repensar a cadeia de abastecimento. Dos maiores problemas que nós tivemos e que estamos a ter atualmente neste processo é termos partes das cadeias de abastecimento offshore. Ora, vale a pena repensar que partes dessa cadeia de abastecimento devem estar mais próximas de nós, ou aquilo que se designa também por nearshore. Redesenhar processos. Muitos dos processos que nós tínhamos não foram robustos para a situação que estamos a viver e, portanto, vai ser necessário redesenhá-los, redesenhando-os com o tempo. Por exemplo, um dos processos que vale a pena redesenhar é, eu atrás disso, restabelecer tão depressa quanto possível a proximidade com os clientes. Será que os vossos processos de proximidade com os clientes estavam suficientemente robustos ou necessitam de redesenho? Aprofundar a diferenciação daquilo que é a vossa oferta. No futuro será a singularidade da vossa oferta que vos vai permitir reganhar as vossas cotas de mercado. Acumular recursos para não voltar a ser surpreendido. As surpresas que estiveram desta vez não precisam de as repetir. É um facto que nós, na vida da gestão, às vezes acontece-nos errar. Mas não precisamos de errar todas as vezes. Basta-nos errar uma vez, aprender com esse erro e não voltar a ser surpreendido. Deixem-me dizer-vos também que, nestes momentos, aparecem sempre oportunidades. Nos momentos de crise aparecem sempre oportunidades, pelo que vale a pena prepararem-se também com tempo para avaliar as oportunidades de investimento provocadas pela própria crise que vos podem dar perspectivas de futuro e de desenvolvimento futuro da organização de natureza diferente. E por fim, rever o plano tecnológico. Se há coisa que esta crise nos ensinou, foi que o plano tecnológico, ou melhor, muitas das tecnologias que nós achávamos que eram macro-tendências que poderiam vir a ocorrer dentro de 5 anos, 7 anos, provavelmente puxarmos-las muito mais para a proximidade do horizonte 2, do horizonte emergente. Vale a pena rever o plano tecnológico e ver de que forma é que algumas das tecnologias que estávamos a pensar que viriam a ocorrer mais tarde possam ocorrer mais cedo. No final disto, deixem-me dizer-vos que me parece que provavelmente a vossa estratégia de longo prazo não se vai alterar.
provavelmente as opções estratégicas que vocês já tinham em carteira para perseguir no longo prazo não se vão alterar. Mas há uma coisa que vos consigo garantir, até porque, enfim, na minha vida executiva vivi o problema da gripe das aves, do SARS, na altura de 2002, onde estava numa empresa industrial, e também vivi mais tarde, por alturas de 2009 a 2011, também a crise que nós conhecemos como a crise que em Portugal se chamou a crise da Troika. E se há uma coisa que eu aprendi foi que para que as opções que tínhamos comprado para o longo prazo continuarem a ter validade, temos que garantir que saímos robustos do momento de crise em que vivemos. E por isso gostava de deixar-vos com as minhas reflexões finais. Ao pensarem sobre a vossa organização, aceitem a incerteza e o risco. Sobre o futuro não há dados nem factos e toda a nossa experiência é do passado, como eu disse no início do webinar. E, portanto, ao aceitar esta incerteza e o risco, é a melhor forma de que, com a humildade da aprendizagem, nós tenhamos a vontade de nos preparar. Desafiem as vossas crenças e ortodoxias, aquilo que são as crenças profundas que fizeram o vosso sucesso no passado. Documentem-se bem e foquem-se em ser parte da mudança que inevitavelmente vai ocorrer. Não vai ser possível de parar o futuro. A mudança vai inevitavelmente ocorrer. Foquem-se em ser parte dela. Por último, por penúltimo, não esperem que Dom Sebastião apareça numa manhã de nevoeiro para nos salvar. Ponham-se a caminho com velocidade e disciplina. E por fim, e agora sim por fim, não se esqueçam, será sempre o poder das vossas ideias e a qualidade do vosso humanismo que nos permitirá a todos nós voltar a viver com qualidade acrescida. Muito obrigado. Estou agora disponível para comentar ou para responder a algumas das perguntas que eventualmente tenham aparecido. Obrigada, professor. E temos, de facto, já algumas perguntas na nossa funcionalidade de Q&A. E eu iria começar por colocar-lhe uma pergunta do Rodrigo Gonçalves, que diz o seguinte: concorda que estamos perante uma crise pandémica e não uma crise financeira? Os governos estão, de certa forma, a apoiar as empresas, há liquidez nos mercados financeiros e, por isso, é mais um momento de repensar a forma como levamos a vida e pensarmos no que realmente é importante? Rodrigo, muito obrigado pela sua pergunta. Quer dizer, eu concordo que nos mercados financeiros mundiais é capaz de haver liquidez. No entanto, não posso esquecer daquilo que tem vindo a ocorrer nas últimas 2 semanas, pelo menos. Não para, pelo menos em Portugal, de ouvir variadíssimas vozes de que o dinheiro não está a chegar onde deveria chegar. E, portanto, o que eu temo é que se ele não chegar na quantidade e em tempo, a crise de liquidez se transforma numa crise de solvabilidade. E uma crise de solvabilidade é um problema para as empresas que vão à falência, mas também para os bancos, que são os disponibilizadores da liquidez, porque passam a ter uma data de mal parado. Tendo dito isto, Rodrigo, eu estou totalmente de acordo que nós não podemos deixar passar este momento sem fazermos uma reflexão individual e corporativa sobre a mudança que é necessário fazer. Mas, provavelmente, esta crise que estamos a viver, esta crise pandémica que estamos a viver, é um bom sinal de outras crises que virão, se calhar, pela frente. E aqui falo fundamentalmente daquilo que tem a ver com o ambiente e a sustentabilidade ambiental
E, portanto, sim, eu estarei também de acordo consigo que esta crise nos deve fazer a repensar, do ponto de vista individual e também do ponto de vista corporativo, como é que vamos utilizar os recursos de forma a sermos capazes de mudar, provavelmente, as nossas atitudes perante vários aspectos. Era isto que gostaria de comentar, apenas também para dizer que eu estou com algum receio da crise financeira, mas concordo consigo que é um bom momento para reflexão. Obrigada, professor. A seguir colocava-lhe uma questão relacionada do André Portela, relacionada com um setor que o professor de resto conhece muito bem. O André Portela diz: boa tarde, professor. O fluxo de negócio dos negócios familiares na área do retalho, mini mercados, aumentaram, com os consumidores a procurarem cada vez mais este tipo de comércio. Como acha que será a sobrevivência futura destes negócios com o levantamento das medidas de confinamento? Artur Portela, não foi? Que disse? André Portela. Muito obrigado pela sua questão. André Portela. André Portela. Peço-lhe desculpa se renomeei-o. André, vamos lá ver. Eu conheço relativamente bem o setor da distribuição. Estou convicto que quem opera nesse setor, se for capaz de construir diferenciação na oferta, na gama que oferece e no serviço que oferece, é muito provável que consiga resistir bem pós confinamento ou distanciamento social ou pós a abertura das grandes superfícies. Agora, também acho que aqui as pequenas superfícies vão ter que encontrar modelos de cooperação na cadeia de abastecimento, de forma a que sejam capazes de construir gamas e que sejam capazes de desenvolver serviços no front-end, na parte da frente, no relacionamento com o cliente, que faça com que os clientes sintam que proximidade é um valor de grande valor para as pequenas superfícies. Muito obrigado. Obrigado, professor. E como já não temos muito tempo, eu iria colocar-lhe uma última questão de uma nossa ouvinte feminina. Já tivemos aqui duas perguntas colocadas por ouvintes masculinos. Portanto, a Maria Margarida Silveira Borges pergunta qual a qualidade fundamental que um gestor deve ter para levar a sua organização a bom porto? Muito obrigado, Maria Margarida. É um dos temas que nos dias de hoje faz todo o sentido também perguntarmos, não é? Porque em momentos de crise, liderança é talvez o maior desafio que qualquer gestor tem pela frente. Bom, se há característica... Eu normalmente... Há uma característica que para mim é determinante em liderança, e nomeadamente em circunstâncias de crise, que tem a ver com coragem. Estes momentos são momentos extraordinariamente difíceis. Quem não tiver coragem para os enfrentar e para liderar a organização nos bons, nos menos bons e nos maus momentos, não vai desempenhar uma liderança capaz de pôr a organização a focar-se naquilo que se deve focar, a falar a mesma linguagem, a ser capaz de alinhar a organização e pôr todos no mesmo barco. Coragem é um dos fatores fundamentais, mas há mais duas que eu também gosto de referir nestas circunstâncias. Uma delas é a humildade. Humildade de que não sabemos tudo. Humildade para sermos capazes de reconhecer que o dia de amanhã nos vai trazer tanta coisa
que devemos ter a humildade de não pensar que sabemos tudo hoje. E devemos ter também a humildade de nos rodearmos dos nossos colaboradores, porque, como dizia a minha avó, o trabalho do menino é pouco, mas quem o perde é louco. E, portanto, são os nossos colaboradores que, em conjunto connosco, vão ser capazes de construir o amanhã da nossa organização. Por último, se há coisa que eu também acho que é relevante num líder, é a transparência. É a capacidade de se expor, de aceitar o desafio dos seus colaboradores e comunicar com transparência com eles. Com estas 3 características, eu penso que, em circunstâncias adversas, mas não só, mas sobretudo em circunstâncias adversas, é possível liderar com clareza uma organização. Muito bem, professor João Silveira Lobo, muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer tê-lo aqui. Queria também agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco neste webinar. Espero que continuem a acompanhar-nos. Não esqueçam, we all have a role to play. Até amanhã e até ao próximo webinar.